Fala pessoal, eu sou o Haz e estamos aqui mais uma vez pra falar de Pokémon, manos. Eu já começo soltando a bomba. Finalmente a 10ª geração foi revelada e o mais importante, ela vai se chamar Pokémon Ventus e Pokémon Ondas. E por que eu tô falando isso? Porque eu não tô falando que vai chamar Pokémon Winds e Waves. O jogo vai estar finalmente, depois de 30 anos, em português do Brasil. Ganhamos, mano. O mundo onde Agazinho crescerá terá Pokémon em PTBR. A gente que tá velho tá aqui comemorando pra caramba, porque demorou, mas chegou oficialmente em português. Eu quero começar esse vídeo antes da gente reagir ao trailer e falar sobre isso, mano. Empolgadíssimo, porque, meu amigo, eu já corri pelado pela rua por conta dessa notícia que a gente tava esperando e finalmente chegou. Olha esse vídeo aqui junto comigo, tá? Vamos lá. Oi, pessoal. Meu nome é Thaís e eu faço parte da equipe de localização de videogames para português do Brasil da The Pokémon Company International. Aqui na Pokémon, nós acreditamos que a experiência dos fãs é ainda melhor no seu próprio idioma. Demorou 30 anos. E por anos. isso estamos sempre buscando maneiras para que os treinadores se juntem e se conectem com a comunidade global de Pokémon. Hoje mais cedo, anunciamos os jogos de videogame Pokémon Ventus e Pokémon Ondas. Uma nova aventura disponível para o Nintendo Switch 2. Estamos muito felizes em anunciar que os jogos Pokémon Ventus e Pokémon Ondas estarão disponíveis em português do Brasil. Equipe de tradução do Pokémon, eu amo vocês. Pokémon Ondas Mal conheço, mas considero pacas já. As experiências de Pokémon já existentes em português do Brasil. Olha aí, que mano. Conta com Pokémon Estampas Ilustradas Pocket, Sim. Pokémon GO, Pokémon Unite e o Pokémon Estampas Ilustradas Live. Com o português do Brasil, os jogos Pokémon Ventus e Pokémon Ondas poderão ser jogados em 11 idiomas. Eu nem falar nada, mano. Mal podemos esperar para nos juntarmos a vocês e aos treinadores da América Latina nesta incrível jornada dos jogos Pokémon Ventus e Pokémon Ondas. Ao comemorarmos os 30 anos de Pokémon, não importa onde você esteja, continuaremos dando o nosso melhor para unir o mundo inteiro por meio de Pokémon. Isso aí, mano. Valeu, pessoal! Valeu, gente. Obrigado, vocês são lindos. Todos sucesso do mundo pra vocês. Isso abra portas pra que a gente nunca mais tenha um jogo Pokémon que não esteja em PTBR, tá? Então agora a gente vai ver o trailer, vamos falar sobre o jogo. E eu só queria começar esse vídeo assim, mano, que eu tô muito feliz, tá? Meu amigo, que beleza! Que beleza, tá? Então vamos lá, Pokémon Ventus e Pokémon Ondas, lançamento para 2027, a gente ainda não tem data, não dá para saber se vai ser novembro de 2027 ou se vai ser tipo janeiro, fevereiro. Pokémon tem lançado aí em datas, vamos esperar um pouco mais e vamos esperar mais novidades, tá? Então a data 2027, Pokémon Ventus, Pokémon Ondas, português do Brasil, exclusivo para Nintendo Switch 2, tá bom? Então vamos lá. Pokémon é muito espertinho, mano. Os caras mexem com o nosso coração, né, ó. Ceninha antiga. A gente vai ter uma musiquinha empolgante. Aí a gente começa a ver, ó, por ordem de tempo, né? Hisui. E aí a gente vê um pouquinho mais aí da região. A gente vê aí um pouco mais do Legend ZA, né? Que usou aí outra região. A gente vê um pouco de Alola aí também. A gente vê aí Galar e o fenômeno do Gigamax e as áreas selvagens e vê a escola aí de Paldea, né? E agora, o Pikachu olhando para um outro lugar. Olha aí, mano. E abre-se um novo horizonte, né? Com muita água. E um tema mais praiano. Lembra muito a Lola. Olha aí, ó. Pikachu e Pikachu de roupinha, né? Como você sabe, Pikachu macho, caudazinha assim, Pikachu fêmea, caudinha em formato de coração, roupinha. Isso aqui quer dizer que a gente vai ter roupinha no jogo? Pode ser um indicativo, pode ser que não, mas vamos aguardar, porque a gente não tem muita novidade. A gente teve um teaser, uma apresentação do jogo, a gente viu os iniciais e tudo mais, mas pode ser que a gente tenha como colocar roupinha nos Pokémon? Vamos ver, tá? Isso aqui é só especulação com base no que a gente tá vendo aqui no que foi apresentado pra gente. Que bonitinho, mano. Ok, cena de apresentação, né? Isso aqui não é o que o jogo vai aparecer. O jogo agora vai ser mostrado pra gente no visual dele aqui, tá bom? Então, Game Freak, olha aí. Não representa a experiência real do jogo, as capturas de tela e imagens são de produto em desenvolvimento e não são finais. Então, o que a gente tá vendo aqui tá em desenvolvimento ainda, pode ser que melhore e é provável que melhore, tá?
Vamos lá. Deixa seu like aí, gente. Compartilha com os amigos. Pokémon PTBR. Olha que bacana. Parece que vão ter cidades em cima da água, né? Com essa torre e tal. Nossos iniciais aí. Roupinha diferente dependendo da versão que a gente escolher. Ondas. Afinal de contas, o jogo chama Pokémon Ondas, tem que ter onda, né? Olha aí. Várias áreas, vários biomas. A gente já vai voltar pausando rapidinho, tá, galera? Que achou sendo capturado. Infelizmente não tivemos nada ainda de como vai ser o modo de batalha. Se eles vão manter as batalhas em turno ali, melhorar de Scarlet Violet, ou se vão adaptar alguma coisa mais do ZA. E eu falo mais sobre a minha opinião pra vocês daqui a pouquinho. Olha aí. Noite, dia, sol. E os starters. Olha eles aí, mano. Passarinho pistola. Cachorrinho lindinho. Ele é o Brault. Canarinho pistola, né? O Pombom. E temos aí o Jaguar. Uma espécie de lagarto, camaleão de água. E aqui é a parte mais emocionante, né? Os caras não anunciaram que ia ter PTBR. Ah, não. Aqui, primeiro, a gente tem a confirmação de que vamos ter captura de Pokémon embaixo da água. Como isso vai funcionar? Vamos ver. E acho que é aqui, ó, Pokémon. Aqui que foi o negócio, né? Porque eles botaram, ó, ventos. E nunca tinham feito isso. E Pokémon Ondas foi a forma deles anunciarem que vai estar em PTBR e depois lançaram esse vídeo mostrando pra gente, tá? Então, Pokémon Ventos, Pokémon Ondas, disponível com lançamento global simultâneo em 2027, tá? A gente já tinha falado. E vamos ver. Tem mais alguma coisa aí? Só barulhinho de ondas. Eu quero assistir com vocês rapidinho agora, de novo, essa apresentação, só pra gente poder pontuar algumas coisinhas, tá? Então vamos passar aqui desde o início e agora pausando, pra gente poder ver algumas novidades. Primeiramente, um mundo aberto mais amplo, bastante água e bastante exploração, então eu imagino que a gente vai poder andar por aí e nadar com os Pokémon aí, sei lá, nas costas de um Lapras, alguma parada assim, porque vamos ter ilhas e tal. A gente já vê que tá bem amplo, tá? Eu sei que é um trabalho que ainda tá em desenvolvimento, mas a gente vê um salto gráfico, só que eu ainda vejo, por exemplo, aqui, quer ver? Ó, eu ainda vejo algumas questões de textura que provavelmente vão melhorar até o lançamento, mas a gente vê aqui que não tá o ideal. Porém, o que chama minha atenção aqui nesse momento é que com a evolução para o Nintendo Switch 2, a gente pode ter mais densidade das coisas, então florestas um pouco mais fechadas, áreas com mais Pokémon aparecendo e usando o potencial e o poder aí do Switch 2 para poder fazer isso acontecer e temos um salto em questão visual e um salto também de possibilidades de gameplay. Espera-se um jogo grandioso com essa 10ª geração que vem para celebrar os 30 anos de Pokémon. Então vamos ver o que eles vão trazer de mais novidades, porque a gente tá só levantando um pouquinho da casca aqui para poder ver o que vem aí, tá? O jogo é para 2027, então o marketing começa agora, daqui a pouco começa a aparecer mais formas de Pokémon e mais novidades sobre esse game. E uma delas, por exemplo, vamos passar aqui, ó. Aqui é o que eu tava falando com vocês, ó. Áreas muito mais densas de vegetação com Pokémon que talvez seriam impossíveis de aparecer no Nintendo Switch, beleza? Então olha aí, temos aí as partes de água e tal, um pouco mais, as texturas estão melhoradas, né? Mas imagino que eu ainda vejo certa questão aqui para poder melhorar. Aqui a gente já vai ver, talvez, uma das cidades, né? Ela tem um formato meio de polvo, com áreas a serem exploradas, e aqui casas e outras coisinhas mais no meio da água. Então, uma forma da gente interagir aí, ó, um toboágua aqui pra gente talvez descer. A gente tá vendo os nossos iniciais, nossos personagens protagonistas, que provavelmente vão mudar de roupa de acordo com a versão. Mas você vê, né? Um sol quente danado e os malucos usando a segunda pele aqui, um negocinho assim e tudo mais. O que eu quero chamar a atenção aqui é o mato, tá? A densidade disso e a densidade da quantidade de Pokémon na tela também, que muito provavelmente vai aumentar. Aqui a gente já vai poder ver os shops. Eu não sei se eles vão utilizar aqui um sistema de centro de Pokémon que nem o de Scarlet Violet. É o que parece, né? É como se fossem uns quiosques, umas coisas assim no meio, onde você vai poder curar os seus Pokémon e fazer compras. Faz sentido que você não precisa ficar entrando em áreas específicas, então eu imagino que eles vão manter isso. Lá no Scarlet Violet tinha tipo aqueles postos de gasolina de Pokémon, né? Então passa aqui.
a gente vê um pouco mais da floresta e um pouco mais do mar. E o mar tá bem bonito, inclusive. Ali, ó, cidades, a gente vê um pouquinho dessas cidades, então eu imagino que eles vão brincar com essa questão das cidades de forma a serem cidades litorâneas e brincar com as coisinhas aqui também. Bom, uma outra coisa que eu gostaria muito de ver nesse Pokémon, e que eu não sei ainda, não foi revelado, não mostraram nada, é a questão da dublagem dos personagens, porque a gente sabe que agrega, a gente vê eles brincarem um pouquinho disso, com isso aí, quando eles mostraram lá no Scarlet Violet, a líder de ginásio que era influencer, e aí ela fez um vídeo falando, isso levou a gente a pensar que teríamos vozes pela primeira vez, mas não foi o caso. Vamos ver se aqui a gente vai ter os personagens dublados também, e não só texto, porque isso acaba engrandecendo, pelo menos nas cutscenes, né? O Legend ZA, por exemplo, a gente teve cutscenes ali que a dublagem podia ter acontecido para poder ficar mais imersivo ainda. Mas vamos ver, tá? Mas aí, ó, tá vendo? Muito Pokémon, variação de áreas e regiões, então isso aqui não mostra só uma caverna com lava e Pokémon de fogo, mas mostra também a possibilidade de a gente explorar interiores, o que é interessante, como é que isso vai funcionar, como é que essas cavernas vão estarem disponíveis nesse mundo aberto aí. Infelizmente a gente só teve a revelação de 3 dos novos Pokémon e não do resto, isso provavelmente vem aí ao longo do marketing, depois quando o jogo for lançado, mas ó, Pikachu sendo capturado. E aqui eu senti que eles quiseram mostrar um pouquinho, mano, da luta, mas ainda não mostraram também, que é uma grande incógnita que a gente vai ter, se a luta desse jogo vai se manter no formato de turnos do Scarlet Violet melhorado, ou se vai ser um formato mais ação do Legend ZA. Eu, particularmente, acredito e gostaria muito que fosse o melhorado do Scarlet Violet. Eu gostei muito da luta do Legend ZA, mas como eu falei pra vocês no vídeo da nossa análise de DLC, a DLC, ela escancara o problema daquela luta. Por quê? É um tipo de luta que expande botão muito rapidinho. E quando a DLC coloca a gente pra fazer lutas em dupla, a gente vê isso com muito mais clareza. A luta não funciona. Vira um expande botão, geralmente você procurando ali um ataque de área pra poder acertar os inimigos e tentando ver que a luta acabe o mais rápido possível. Ela fica muito zoneada, muito expande botão ali. Tudo bem que tem um multiplayer que é divertido, mas ao mesmo tempo a parte estratégica, ela deixa de estar na luta em si e passa a estar antes da luta, nos golpes que você vai botar ali pra você ficar spamando. E às vezes você precisa spamar mesmo porque o seu golpe tá no cooldown e você tem que usar o outro que tá ali. Então você fica apertando o botão. Eu gostaria mais de ter uma luta mais cadenciada nos turnos, no formato do Scarlet Violet, melhorando alguns aspectos aí que sempre dá pra melhorar. Não sei vocês, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu sei que muita gente gostou muito desse novo sistema de luta de Legends ZA, mas lembrando que Legends é uma parte aí da franquia principal de Pokémon que brinca com essas outras jogabilidades. Então, Legends Arceus, Legends ZA, e provavelmente vamos ter outros Legends, que são sim, não são spin-offs, tá, galera? Eles são parte da franquia principal de Pokémon. Isso é uma curiosidade, porque muita gente acha que é spin-off, que não tem nada a ver. Mas, enfim, que tipo de batalha você preferiria? Vocês acham que a de Legends ZA deveria ser? Porque agora vem Pokémon Champions, né? Que é um outro aplicativo que vai lançar em abril. A gente viu isso no Pokémon Presents, não é o tema desse vídeo, mas que vai focar mais nas batalhas e que vai estar lá no competitivo, no campeonato, vai ter acesso ao home, que você vai poder passar os seus Pokémon e tudo mais. E aí, teoricamente, usando o Champions ali na batalha cadenciada de turnos, liberaria esses jogos da franquia principal para poder ficar maluco ali no sistema de combate mais dinâmico. Mas eu não sei, né? Não sei. A gente também não chegou a ver, vamos ver mais um pouquinho aqui, questão de se vamos ter ginásios e tal. Ó, Pokémon voando, noite e dia, né? As praias, vários momentos do dia, região pantanosa, região de fogo, região das florestas, moinhos. Ó, áreas abertas e agora a gente vê os Pokémon. Então vamos pausar aqui rapidinho neles. Aí, mano. E aí? Qual deles você escolheria só olhando pra eles, né? Vamos ignorar que a gente não sabe como é que fica na segunda forma e na terceira. Geralmente na segunda forma eles dão uma enfeiada ali na fase adolescente, depois eles ficam bonitos, grandes e potentes e tal. Mas geralmente a gente também gosta ou desgosta de acordo com isso. Então, um cachorrinho pompom, um pintinho bolado e um camaleãozinho de água que lembram outros, né? Isso aqui lembra, por exemplo, o Howlett, né? Que foi um Pokémon muito querido da galera. Esse camaleãozinho lembra o Inteleon lá, que também foi muito querido da galera. E o Pomponzinho aqui, né? Vamos torcer pra eles virarem Pokémon muito legais. Porque o visual deles são muito fofinhos e já dá vontade de abraçar todos eles, né? Aí, ó. O Pintinho. Cachorrinho. E o camaleãozinho.
Que beleza, meus amigos. Eu quero parar aqui agora para mostrar para vocês um outro negócio. Galera, é o seguinte, a gente tá vendo aqui os cards em português oficial pela primeira vez, mostrando os Pokémon e a descrição deles em PTBR. Então, Jequa, esse Pokémon usa cauda para lançar bolas de água maleáveis. Jequa é muito inteligente e se move com astúcia e arrogância. E aí, ó, Pokémon Jeco d'água, ele é um tipo água, 0,3 metros, 4,3 quilos, e a habilidade dele, dilúvio. Então a gente começa a ver aí os nomes em português. Acostumem-se, porque agora é real, meus amigos. Que alegria! A gente pode ver o Pombom aqui agora. A parte de baixo do seu pescoço brilha levemente devido ao órgão que gera calor dentro dos seus pulmões. Esse Pokémon é inocente e amigável. Pronto, já temos o nosso Pokémon pra gente escolher aqui na nossa série, tá? Não tem jeito. Só se ficar muito feia a terceira evolução dele, eu ficaria muito triste de não escolhê-lo, mas não tem jeito, né, mano? Quando tem um cachorro fofinho desse, não tem como escolher os outros. Filhote, fogo, 0,4 metros, 6,7 quilos, e a habilidade dele é o incêndio, tá? E temos o Brault aqui, que é esse Pokémon corre energeticamente enquanto faz fotossíntese pelas folhas em sua sobrancelha. É bem animado, mas pode ser um pouco desengonçado. Então ele é um tipo planta, Pokémon grão-galinho. Ele é 0,3 metros, 3,5 quilos, é o mais magrinho de todos eles. E a habilidade dele é o super crescimento. O que quer que isso signifique? Vamos ver em breve. Voltando aqui, meus amigos, ó. Só pra gente poder ver, ó, aquela mergulhada e mostrando o que deve ser uma nova mecânica aí de Pokémon embaixo da água, revelando mais um bioma e uma forma da gente interagir com esses Pokémon. Essa apresentação aqui lembra um pouco do Pokémon Snap, que você vai andando meio que no carrinho e vendo, mas os caras já mostram aqui, dá pra gente poder ver também densidade, né? Vários tipos de Pokémon aqui específicos, e aqui cardume de peixes, as baleias ali e tal. Então, ó, a gente tem aqui a parte de baixo. E parece interessante, eu quero ver como é que vai funcionar essa mecânica. E com a quantidade de água que a gente tem, eu acho que a gente vai ter uma valorização grande dos Pokémon tipo água. Eu acho que vai ser assim, igual a gente teve, por exemplo, naquele de Galar, os Pokémon lutadores e tal. Então eu imagino que a gente vai ter aí um olhar carinhoso para os Pokémon tipo água. É só um chute que eu tô dando com base no que a gente tem de novidade e no cenário que a gente tá vendo aqui. Olha aí, ó. Muito Pokémon. Musiquinha dramática. Eu não canso de ver isso aqui, mas eu vou ficar o dia inteiro vendo isso aqui, mano. Eu vou dar play, ó, Pokémon Ventos, aí pum, Pokémon Ondas, pum, português, eu consigo ler, não é Winds e Waves. Olha que beleza, custava Game Freak 30 anos esperando por isso, mas que bom que chegou, né? Que bom que chegou. Me fala o que vocês acharam aí, galera. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Em breve vai ter gameplay do início de Pokémon Fire Red Leaf Green. Tem Pokémon aqui no canal a rodo pra vocês poderem acompanhar. E vamos que vamos, porque semana que vem tem Pokémon Pocopia que tá chegando aí também. Então, Pokémon pra todo lugar que você olha vai ter Pokémon aí em breve, tá? Grande abraço. Veja esses outros vídeos aí. É nóis. E tô muito feliz, mano. Pokémon em PTBR. Valeu e tchau!